E a possibilidade de acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é o tema da nossa entrevista com o professor de Relações Internacionais, o Danilo Porfírio, que conversa com a gente ao vivo agora no Jornal da Manhã. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Olha, essa tentativa de acordo entre os dois blocos já se arrasta há muito tempo. O senhor acredita que agora, com a nova conjectura econômica internacional, como o tarifaço do Donald Trump, por exemplo, isso ganha mais força e pode acontecer em breve? Sim, Patrícia, então bom dia a todos, David e Patrícia, bom dia a todos. Sim, e não só pela condição econômica, das condições econômicas enfrentadas pelo Brasil em relação às retaliações, às ações, vamos dizer aí, retaliatórias, ou conhecido tarifaço feito pelo governo americano. Mas também nós temos que entender que a Europa está numa situação complicada também. Ela reconhece que ela perde a cada dia mais espaço, não é? Como referência, como um grupo considerado uma potência global de pertinência. Então, nós percebemos aí que a Europa se preocupa em ratificar posições, reconhecendo o seu apequenamento e procura aí conquistar e ratificar espaços para os seus interesses econômicos e aí acelera esse processo junto com o Brasil, que também passa por um momento crítico, para que esse acordo que está sendo desenvolvido a banho-maria saia, mas ainda com ressalvas. E quais os principais pontos que a gente pode destacar caso efetivamente esse acordo seja fechado? Porque o presidente Lula até enfatizou que a intenção é fechá-lo até o mês de dezembro, ou seja, até o final do ano. Na verdade, os pontos são acessibilidade de produtos e serviços, né, vamos dizer, tecnologicamente de ponta, para o mercado brasileiro e, ao mesmo tempo, produtos, vamos dizer, manufaturados, principalmente de origem da agroindústria e produtos agrícolas dentro da União Europeia. Mas, David, existe uma questão ainda que está sendo desenvolvida, que é uma questão que os franceses não abrem mão, que são as salvaguardas quanto ao acesso dos produtos agrícolas do Brasil, do Mercosul, especificamente do Brasil, dentro do mercado europeu. Né? Vamos dizer, nosso mercado produtor agrícola, pecuário, agroindustrial, ele é pujante, ele é de ponta, altamente desenvolvido, e isso gera temor de concorrência junto aos espaços econômicos produtivos agrícolas, agropecuários, agroindustriais dentro da Europa. Então, esse ainda é um grande problema, mas nos parece que isso vai ser aceito de alguma forma pelo Mercosul e pelo Brasil, em função, obviamente, dessa situação que nós estamos aí testemunhando. E esse temor desse setor, como você disse, é uma questão mais do protecionismo? Você acredita que realmente os agricultores de lá, eles temem, fazem essa questão ambiental, né, levam isso mais a sério do que a questão brasileira? Porque algumas exigências não são feitas, inclusive, para os próprios agricultores franceses. Eles querem cobrar do Brasil isso. Então, tem mais a ver com o protecionismo do que com as regras ambientais, que é o viés aí que eles colocam na mesa? Patrícia, é a lógica da legitimidade, né? Da legitimidade aparente. Outrora, né, antes dessa questão da defesa com mérito da proteção ambiental, os europeus alegavam outros argumentos, como questões trabalhistas, né, questões de desigualdade social. E agora, vamos dizer, a retórica da vez é a questão da proteção ambiental. Claro que o pano de fundo é o protecionismo. Claro que o pano de fundo é o temor que esse, vamos dizer, esse livre
comércio venha demonstrar que o parque produtivo agrícola da Europa esteja, de alguma maneira, em obsolescência ou em atraso em relação à natureza ou à condição, vamos dizer, de desenvolvimento do nosso parque produtivo. O medo é que eles percam espaço, ou seja, saiam perdendo dessa história, não é? Então, muitas vezes a gente usa essas questões ambientais para dar legitimidade a questões de interesse puramente econômico. Acho que a Patrícia colocou muito bem na pergunta dela, né, em relação a essas questões ambientais, esse protecionismo também em relação principalmente à França, porque gera ruídos em relação ao nosso agro, que tem potencialidade também para exportações. E uma série de restrições também são colocadas, né? Eles colocam o sarrafo lá em cima para que a gente possa realizar as negociações, as tratativas de exportações, né? Claro, e uma coisa que é importante, se nós considerarmos vamos dizer, os potenciais, e aqui saindo um pouquinho do Mercosul, ficando no Brasil na condição de agente integrante dos BRICS. Há tempos atrás, né, as lideranças dos BRICS levantaram, vamos dizer, as qualificações de cada grande integrante original dos BRICS. E o que se levantou do Brasil? Que o Brasil é a bomba verde. Como assim bomba verde? O Brasil hoje é o celeiro do mundo, é a grande referência alimentar, é a referência de ponta, muitas vezes em até tecnologia na produção agrícola, meus amigos. Então, esta situação de protagonismo, de desenvolvimento, preocupa a Europa dentro desse contexto ainda mais, que a Europa se apequena politicamente, como estamos vendo aí na realidade da guerra da Ucrânia, distanciamento dos norte-americanos, uma perda de espaços econômicos com a ascensão da China, com a ascensão da Índia, com a competição com os próprios Estados Unidos. Nós temos que lembrar que durante anos a principal força motora da União Europeia, que é a Alemanha, perde espaços no mundo inteiro. A Europa perde espaço em regiões tradicionais, como a África, no qual China e Rússia estão presentes a cada dia que passa. Então, há a necessidade de se ratificar espaços para que a Europa não caia na insignificância. Mas é uma situação complicada, porque nesse mercado comum, os brasileiros no mercado agrícola estão muito à frente e isso preocupa os europeus. Esse acordo entre Mercosul e União Europeia também traria vantagens para o Brasil para diminuir a dependência que existe hoje com o mercado chinês e americano, por exemplo? Obviamente, o Brasil pensa na diversificação de mercados. E isso não é só com a União Europeia, né? Ao longo dos últimos governos, dos 20 anos, 25 anos para trás, nós observamos que o Brasil busca consolidar a sua presença econômica em diversas regiões do mundo. Eu não sei se vocês lembram que há anos e anos atrás tivemos uma conferência dos países do Oriente Médio aqui no Brasil. Não é? Para o quê? Para ratificar os acordos comerciais, inclusive na venda de proteína animal. Estou falando de carne de frango, né? Carne de frango. Hoje nós somos os principais fornecedores de carne de frango e comida com proteína animal halal em grande parte do Oriente Médio. Presença na África, agora nós estamos vendo uma intensificação de ações entre Índia e Brasil e, obviamente, a União Europeia
é parte importante para os interesses do Brasil. Importantíssimo. O que diversifica ainda mais nessa situação, né, de tensionamento político entre os Estados Unidos e o Brasil. Professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, obrigado aqui pelos seus esclarecimentos e tenha um bom fim de semana. Um abraço a todos e um bom fim de semana.